falar agora sobre os princípios da andragogia. Vamos pensar no seu curso de oratória, na sua comunicação, para você, mas vamos pensar também para o seu público, para a sua audiência, enfim. O que é a pedagogia? A pedagogia é o ensino para crianças, que parte do princípio que a criança, vamos lembrar de John Locke, tem esse material também no seu aplicativo, John Locke, que trata a criança como uma tábua rasa. Não é isso? John Locke trata a criança como uma tábua rasa. A pedagogia parte desse princípio. A criança não sabe nada e a gente vai ensinar tudo para ela. Esse é o viés da pedagogia. E a andragogia? Grandes empresas já fazem isso. O viés da andragogia é que o adulto já traz a sua bagagem. O adulto já traz a sua história. O adulto tem uma outra necessidade de desenvolvimento. Esse é o X da questão, é o pulo do gato dos princípios da andragogia. Poxa, o que isso cabe no curso de oratória? Primeiro que você, muito provavelmente, é adulto ou é um adulto jovem. Ah, mas eu sou um adolescente, mas já está com cabeça de adulto. Então eu tenho que respeitar a sua história. Se você é um advogado, um bombeiro, um policial, é um vendedor, eu não sei, é uma vendedora, é uma delegada, eu não sei a sua história. Aí, vamos lembrar um pouco lá da música do Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir, os mais belos montes escalei, nas noites escuras de frio chorei. Olha só você sabe da sua história. Então não dá para eu chegar aqui num curso de oratória, de comunicação e te trazer verdades. Até porque elas não existem. Abre aspas, né? Sempre a verdade, ela tem várias nuances. Então vamos entender essa percepção. O princípio da andragogia respeita o saber do outro. Respeita a história do outro. E quando você vai falar, quando você vai comunicar, né, quando você vai se expressar, pode ser com um amigo, pode ser com um colega, pode ser com um chefe, com um subordinado, com um funcionário, pode ser numa palestra, saber que aquele grupo tem uma história, às vezes você não precisa nem saber da história. Mas se você tem essa consciência antes da sua palestra, você vai ser mais assertivo, vai criar mais empatia. A verdade é essa. E é atrás dessa empatia, é por meio dessa empatia também que a sua comunicação vai ser muito mais assertiva. Um vendedor, por exemplo, né? Tem até aquele ditado dos vendedores, ninguém compra um produto. As pessoas compram as pessoas. Ah, eu não comprei a camisa da loja, eu comprei o vendedor, gostei do vendedor, é gente boa, é amigo, é agradável. Poxa, me mostrou uma camisa que combinava comigo, que combinava para a festa que eu queria ir, etc. Vamos pensar nisso. Ah, eu comprei um aplicativo daquela empresa. Você comprou o aplicativo? Ou foi o vendedor que criou aquela empatia, que respeitou a sua história? Olha que interessante. Então, respeitar a história do outro, isso se trata dos princípios da andragogia. Primeiro princípio, necessidade de saber. O adulto precisa saber o porquê ele vai aprender aquilo. Pera lá. Repara que isso, inclusive, é um problema sério na educação. Que às vezes o jovem está aprendendo matemática, está aprendendo física, está aprendendo geografia e fala, pô, para que eu preciso aprender isso? O pequenininho não. O pequenininho, tudo que ele aprende, ele fica feliz. Agora o jovem, repara como é que ele já começa a falar.
Por que eu preciso aprender isso? E o adulto, então? Por que eu preciso aprender isso? Vamos dar um exemplo de um curso de inglês. Meu filho fala inglês, minha mulher fala inglês, minha filha fala inglês. Né? Eu tenho um grande amigo que trabalha comigo, o Antônio, que fala inglês muito bem. A gente vai viajar, tem um projeto, tal. Eu tenho muita coisa para fazer. Não, vem aqui que você tem que aprender inglês. Por quê? Se ele não vai resolver problemas imediatos. Eu não estou falando mal da língua inglesa. Mas é um detalhe, às vezes, que é muito real. Não, você tem que aprender o inglês, isso e aquilo, mas pera lá. O adulto, ele quer saber por que ele tem que aprender ou uma outra língua, por que ele tem que aprender uma programação, por que ele tem que aprender uma tarefa nova. O adulto precisa saber o porquê que ele tem que aprender. Então, se o orador deixa claro de imediato quais são as vantagens daquele aprendizado, como o adulto fica. Olha no curso de oratória. Eu te garanti no início do curso que você ia se comunicar melhor, ia palestrar melhor, ia falar melhor para os seus pares, para os seus amigos, para os seus familiares. Uma coisa é a oratória, outra coisa é a comunicação. Estar presente, a aula da presença que a gente teve. Poxa, então pera lá, se isso fica claro de imediato, o público fica com o orador. Esse, então, é o primeiro princípio da andragogia. O segundo princípio da andragogia é o autoconceito. O adulto já tem a sua percepção da sua responsabilidade, da sua entrega, da sua troca, da sua contribuição. Então, o adulto que está participando de um processo educativo que não pode contribuir com ele, fica chato. Porque, vamos lembrar, ele não tem uma história, a história dele pode contribuir para aquela formação. Então, quando o orador, quando você, enquanto comunicador, enquanto na sua palestra, na sua comunicação, já deixa claro que vai, talvez, em algum momento, abrir uma via de comunicação, e note bem, essa via pode até nem ser aberta. Mas se você fala na sua palestra, olha, então, todos aqui podem contribuir, tem muito a contribuir, claro, isso a gente pode fazer desenhos, propostas de contribuição ao longo do desenvolvimento desse projeto e etc. O outro vai falar, pô, que bacana, eu posso contribuir. Ele presta mais atenção naquilo que você está falando, porque ele pensa qual o tipo de contribuição que ele tem com a sua experiência de vida. Olha a andragogia auxiliando a nossa comunicação. Vamos para o terceiro princípio da andragogia. É o papel das experiências. O que as crianças adoram? Lá em aulinha para criança. Contar uma história. Ah, isso aconteceu comigo, tio. Tia, isso aconteceu comigo. Às vezes você está numa palestra falando com crianças. Eu sou professor, né? Trabalho com todos os níveis, já trabalhei com todos os níveis, desde pré-escola até terceira idade. Enfim, uma vez no meio de uma palestra, um aluno levantou a mão, tio, pois não, meu pai tem uma camisa igual a essa. Olha, ele quis contribuir, o papel das experiências. Então como é que você, enquanto orador, vai trazer a contribuição do seu público? Somos animais de histórias. Adoramos histórias. Então talvez se você trouxer uma história sua no início da palestra, uma história, você pegou o avião, você pegou o ônibus, ou uma história do almoço, uma história você está num congresso, não sei, pode ser história sua, pode ser história de alguém da plateia, ou pode ser uma simples metáfora. Então, era uma vez um menino, era uma cidadezinha, ou uma história, trazer um mito, né? Vai falar de orador, vai falar de oratória,
Traga o mito de Hermes, que você tem o mito de Hermes no seu aplicativo. O mito de Hermes, olha como ele pode enriquecer, porque né, se a gente vai buscar um deus, um semideus da oratória, é Hermes. Um bom nome, né? Então, pense bem nessa situação. O poder das experiências na andragogia. Vamos agora para quarto princípio, prontidão para aprender. O adulto quer resultado. O adulto quer resultado. Olha, eu vou te ensinar uma coisa muito legal que você vai aprender, que vai ser legal, que vai ser boa para sua vida. Não sei. Olha só, eu vou te ensinar a ganhar mais dinheiro. Você aprende agora, amanhã você vai ganhar 10% a mais do que você ganha hoje. Ele presta atenção. É essa pegada, prontidão para aprender. Vai resolver meu problema agora? Eu quero aprender. Ó, eu vou te ensinar uma coisa aqui que sua mulher vai ficar calminha com você. Ou então, eu vou te ensinar uma coisa aqui e o seu marido vai te fazer massagem todos os dias. Olha só, se vai dar resultado imediato, tudo bem. Ó, eu vou te ensinar uma coisa que você não fica doente. Você não pega vírus nenhum. Opa! É isso, prontidão para aprender. Tem até uma parte, tem aí no seu aplicativo, do livro O Pequeno Príncipe, que ele fala, né, do desenho, fala do baobá, no planeta do Pequeno Príncipe, que ele desenha o baobá muito bonito, porque ele quis desenhar para resolver aquele problema do desespero. É o que eu chamo nos trabalhos de sentimento de urgência. De urgência. Sabe, você tem que aprender uma coisa, você tem 6 meses para aprender. Se bobear, passam 6 meses e você não aprende. Mas às vezes você tem um final de semana para aprender. Você aprende naquele final de semana. Uma das minhas formações, eu não quis falar isso, né? Porque senão a primeira aula vai ser a aula do meu currículo. Não há necessidade. Mas uma das minhas formações é artes cênicas. Eu lembro uma vez, a gente ensaiou uma peça durante 6 meses para apresentar e etc. E estava no avião indo para São Paulo para apresentar em São Paulo. E o protagonista, o ator principal, teve um problema, ele não ia poder ficar em São Paulo. Ele estava no avião, ele não ia poder ficar em São Paulo, ele ia ter que voltar. Então, dentro do avião, no voo, claro que foi, a gente ia chegar, ia passar o dia lá, ia fazer a noite, etc. Uma outra pessoa conseguiu decorar, conseguiu dar um jeito, um outro ator, e fez a peça e foi top, ninguém percebeu nada, né, gente? Na verdade, ficou até melhor. É o que a gente chama do sentimento de urgência. Então, essa prontidão para aprender é um princípio da andragogia. Espera lá, faz esse curso de oratória agora. É o exercício da presença. Faz esse exercício agora e daqui a 2 minutos, quando você for palestrar lá, vai estar melhor. Opa, eu quero agora. Porque dá resultado, porque ele tem o sentimento de urgência, a necessidade de aprender. Tudo bem até aí? O quinto princípio da andragogia. Orientação para a aprendizagem. O adulto, ele precisa efetivamente de resultados rápidos. Então ele tem a orientação para resolver problema. Ele vai fazer, com 1 mês aplicando esse conhecimento, ele vai ver a vida dele transformada. Então é isso que ele quer. Se você coloca isso na sua comunicação, explica e aponta, tem um gráfico que quem fez o seu curso ou que quem ouviu a sua palestra, por exemplo, se você trabalha
com previdência privada, com o sistema previdenciário e fala, olha, quem começa a poupar vai ter uma velhice mais tranquila, quem escolhe bem a forma de aposentadoria vai estar melhor e etc. Isso tudo, você começa, está dando a sua palestra sobre isso, eu falo, opa, pera lá, é mesmo. Eu tenho 50 anos, então pera lá, se eu começar a poupar agora, escolher uma estrutura de aposentadoria, quando eu tiver 65, eu vou estar muito tranquilo? Ou quando eu tiver 60, será que eu consigo? Opa, eu quero esse curso, eu quero essa palestra, eu quero conversar com esse palestrante. Tá claro? Agora, o sexto princípio da andragogia, motivação. Né? Vamos pensar em motivos para ação. Então, se o orador, porque o adulto, ele precisa estar motivado, ele quer resultado, ele quer motivos para aquela ação. Então, se o orador consegue motivar, consegue mostrar, olha, você dá esse passo, faz assim, faz assado e vai conquistar esses resultados, ou tudo tende a você conquistar esses resultados, se você, como orador, consegue motivar, e aí a motivação pode ser pela sua fala, pode ser pelos seus slides, pode ser pela sua palestra, mas certamente também é pela sua presença. Olhe bem, pela sua presença, pela sua intensidade, pela sua entrega. Aí sim, você tem o público com você. Você não está comigo agora? Então, vamos para o nosso exercício? O que eu quero que você faça? Você vai pegar no seu aplicativo o seu material referente a essa aula, né, que são os princípios da andragogia. Eu queria que você preparasse uma palestra. Exatamente, mas você pode preparar uma palestra e pode colar, copiar. Não precisa fazer slide, não precisa escrever num quadro. Pode pegar no seu próprio aplicativo, abre e vamos lá. Olá, boa tarde, se apresenta. Olá, eu sou Rafael Hausmann e eu quero conversar sobre os princípios da andragogia na comunicação. O primeiro princípio da andragogia é a necessidade de saber. O adulto e blá 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 blá. O que eu quero? Tente reproduzir essa aula inteira. Poxa, mas você pede para eu sempre no final da aula reproduzir a aula como se estivesse dando uma palestra para você assimilar melhor a aula e para treinar. Sim, mas você sempre pede para falar de improviso e agora não. Você pode reproduzir a aula inteira, mas na hora de falar dos princípios da andragogia, você pode ler. Então, a necessidade de saber, e aí você fala. O autoconceito, você fala. O papel das experiências, e você fala. Note bem, um curso de oratória, um curso de comunicação, ele só é efetivo se houver prática. Então, é o que eu peço a você. Prática. Agradeço muito a sua presença. Agradeço muito você aproveitar tudo que esse curso tem para te oferecer. Muito obrigado e até a próxima aula.